Quando os estoicos falam que devemos viver segundo a natureza, é justamente nesse sentido que eles estão querendo falar, né? Nessa questão de que a gente deve viver de acordo com os princípios da própria natureza, que ela possui uma racionalidade, né? E essa racionalidade do qual o homem é participante, do qual ele é parte integrante, faz com que o homem ele tenha que seguir, né, necessariamente esses princípios. Ou seja, quando se fala, por exemplo, que devemos compreender os acontecimentos que ocorrem na natureza, justamente nesse sentido. Ou seja, as coisas que acontecem conosco, independente de ser boas ou ruins, são coisas que são naturais, né? São eventos naturais que fazem parte da própria natureza. E aí o que acontece? A gente não deve fazer um juízo de valor em relação a essas coisas que acontecem, né? Porque são normais, são naturais, ou seja, fazem parte da natureza. Então, quando os estoicos eles falam nesse sentido, ou seja, dos acontecimentos, as coisas que nos acontecem, as coisas que nos atingem de forma negativa, de forma positiva, são coisas normais. Ou seja, então nós não devemos nos preocupar, né, com essas coisas, pois elas são normais. Uma outra coisa uma outra coisa que os estoicos defendem é que devemos compreender esses acontecimentos como normais, certo? E ao mesmo tempo, ou seja, esse esforço de vivermos em conformidade com a ordem própria do cosmos está regido, ou seja, esse esforço pela providência, né? Que é um outro conceito estoico, né? Que é o conceito de providência, né? Providência, e aí não providência no sentido divino, né? A gente entende a ideia de providência como algo divino, né? Mas não é nesse sentido, né, que os estoicos estão querendo falar, né? Querendo nos falar. E aí uma outra coisa que é interessante, que a vida humana ela deve seguir o princípio racional do cosmos, né? E aí a palavra cosmos, segundo a cosmologia, ela tem a ver com o espaço universal, certo? Que é composto de matéria e energia e é ordenado segundo suas próprias leis. Ou seja, o universo, né, ele funciona dessa forma. E aí, filosoficamente falando, e aí especificamente na filosofia grega, o cosmos ele significa uma espécie de harmonia universal, né? Ou seja, o universo que é ordenado segundo suas próprias leis, né? E princípios, né? E regularidades, que ao mesmo tempo é ordenado, né? De maneira regular e integrada. Ou seja, tudo o que acontece no cosmos, e aí a gente pode também traduzir essa palavra cosmos como o próprio mundo, né? Ou o universo, enfim, como vocês queiram. Tudo que acontece no cosmos são coisas, são eventos naturais, eventos normais. Então, por exemplo, se acontece um terremoto, um tsunami, um acidente, tudo isso é normal. Ou seja, segundo os históricos, tudo isso é normal. Ou seja, faz parte da natureza. A natureza é assim, ela funciona dessa forma e não há nada que a gente possa fazer para evitar que esses eventos aconteçam, certo? Ou seja, é uma questão de causalidade, né? Então,
Por isso que a gente fala, né, sobre a questão das causas naturais, né? Ou seja, porque há uma naturalidade nesses acontecimentos, ok? Então, por exemplo, a vida humana, ela deve seguir o princípio racional do cosmos, tá? E aí, quando a gente fala também nesse princípio racional, a gente está falando também que, no caso, os estoicos, né? Eles falam viver de acordo com a natureza significa ter uma vida ativa, certo? Ter um ideal de moral, um ideal de moralidade, né? De autogoverno, ou seja, autocontrole. Você não exerce controle sobre o que acontece fora de você, né? Ou seja, com os acontecimentos externos, fatos externos, tá? O controle, todo o controle que você só tem controle sobre aquilo que acontece com você, certo? Ou seja, internamente, tá? Não externamente. Tipo, como eu estava falando agora há pouco, quando acontece um acidente, por exemplo, você não tem nenhum controle sobre isso, né? Ou seja, é um fato da natureza, é normal, tá? E você não tem nenhum controle sobre o que acontece fora de você. O controle você só tem sobre si mesmo, o que acontece com você internamente, tipo os seus pensamentos, os seus desejos, suas emoções, enfim, aquilo que é interno a você, tá? O que é externo a você, você não tem nenhum controle. Então, é isso que os estoicos eles defendem, né? E que na verdade isso até nos ajuda a viver melhor, nos ajuda até a alcançar a felicidade. Por quê? Porque quando você não se preocupa com o que acontece lá, com os fatos externos a você, dos quais você não tem nenhum controle, você consegue viver melhor, você consegue viver bem, né? Você consegue até ter uma vida feliz, porque não há nada que você possa fazer para mudar os fatos que são externos a você. Então, você acaba que se conformando com os fatos, com o que aconteceu. Enfim, só que isso também não significa que você tenha que ter uma postura totalmente alheia, né, ao mundo. Você agora, porque eu não tenho controle sobre o que acontece de forma externa a mim, eu agora vou viver de qualquer jeito, ou então vou viver alheio a tudo. Não é isso que os estoicos estão querendo dizer. Não é isso que eles defendem. Tá? O que eles defendem é que há coisas, fatos, né, e acontecimentos que você não tem controle sobre eles, mas ao mesmo tempo as tuas ações, ou seja, no sentido moral, tá, de certa forma ela pode até ajudar a minimizar alguns os impactos desses acontecimentos, tá? Então, você não, por exemplo, você não tem nenhum controle sobre o fato de que você está esperando um ônibus, numa parada de ônibus lá, para ir para o trabalho, e de repente o ônibus quebra no caminho e não vem, não chegou naquele horário. Então, sobre esse fato, sobre esse acontecimento, você não tem controle. Mas disso não se segue que você não possa pegar um Uber, um táxi, enfim, dar encontrar uma outra forma de ir para o trabalho e não ficar esperando por aquele ônibus que simplesmente não vai chegar. Né? Então, ou seja, há algumas coisas que a gente pode, mesmo diante de um fato, você pode agir, né? No sentido de minimizar aquilo ali, de minimizar pelo menos o impacto daquilo. Né? Você pode até chegar atrasado, mas você chega. Né? Então, assim, a tua ação, né? O teu agir, isso pode também, de alguma forma, minimizar esse impacto, né? Negativo. Então, é disso que se trata. Né? E aí, claro, né? Tem a questão também do esforço, né? Que, como eu estava falando agora há pouco, né? Do esforço de alcançar, né? Esse de alcançar esse fim, né? Essa finalidade, né? Ou seja, esse alvo, no sentido teleológico, né? Ou seja, essa finalidade, né?
ou seja, uma finalidade, ou seja, um objetivo que você tem. Por exemplo, você não tem um controle, por exemplo, sobre se você vai passar ou não no Enem. Você não controla isso, não é você que controla isso. Né? O passar ou não passar no Enem não é o que depende necessariamente de você. Tá? Ou seja, existe uma série de fatores, uma série de circunstâncias que vão determinar essa aprovação, ou seja, se você vai ser aprovado ou não. Mas disso não se segue que você não possa se esforçar para passar. Ou seja, que você não possa fazer a sua parte, que é estudar, que tentar compreender ali como é que funciona ali o sistema ali de avaliação daquela prova do Enem, né? Não significa também que você não vai se preparar para aquilo. Você pode se preparar, você pode ter um esforço ali próprio, um esforço pessoal para alcançar aquela finalidade, aquele telos, ou seja, aquele fim, tá? Aquele objetivo. Então, não depende necessariamente de você, mas você é parte integrante nesse processo. Então, assim, há coisas que você não tem controle, mas você também. Mas o fato de você não ter controle não significa que você agora vai deixar de correr atrás, né? Vai deixar de se esforçar, deixar de tentar, né? Então, assim, acho que a própria a própria tentativa, né, de passar no vestibular, passar no Enem, ou seja, o próprio esforço de alcançar esse fim já é uma coisa bastante relevante, né, nesse processo. Né? Então, é disso que os estoicos, de certa forma, também estão tratando. Né? E aí, segundo os estoicos, não há mal, senão um mal moral, como já falei também, de certa forma aqui. Tá? Então, ou seja, o que não é mal é indiferente. Tá? Então vocês têm que ter essa palavra bem fixada, né, em mente. A questão do conceito de indiferença, né? Ou seja, como eu falei, né? Ser indiferente não é ser alheio, tá? Ser indiferente é aceitar os fatos. Tipo, fui reprovado, ok, beleza, normal, faz parte do processo. O que é que eu posso fazer agora para melhorar isso? O que é que eu posso fazer agora para mudar essa situação, né, da próxima vez? Ou seja, percebe? Então, há coisas que você não tem controle, mas isso não segue também que você não vá se esforçar para alcançar, né? Então, assim, esse constante esforço em alcançar um objetivo constitui uma parte integrante também dessa ética, né? Estoica, né? Dessa moral estoica, tá? E aí, esse conceito de diferença tem a ver com uma palavra grega muito interessante que é a palavra apatia, tá? No futebol isso acontece muito, né? Por exemplo, quando um time perde, o time da gente perde, né? Principalmente no clássico, perdeu o clássico. E a gente diz assim, esse time foi apático. Que time apático, que time, né, sem motivação, sem, ou seja, estava totalmente indiferente. Então a apatia tem a ver com essa coisa da indiferença, ou seja, tanto faz. Se ganhar ganhou, se ganhar ganhou, se não ganhar também está tudo bem, então, enfim. Isso é mais ou menos o que está presente no conceito de apatia, né? De apatia, ou seja, é aquela coisa da indiferença, você ser totalmente indiferente. Só que ser indiferente, como eu falei anteriormente, não é ser alheio, não é ser assim, tanto faz. Tudo bem, tanto faz quando é algo que você não pode fazer nada para mudar. Tudo bem, você aceita, você vai aceitar aquilo, tá? Mas dizer que, por exemplo, tudo bem, então tanto faz, tipo, vou entrar no campo e, tanto faz perder ou ganhar.
não é assim, né? A gente entra para ganhar. Então, se perdeu, faz parte do processo, tudo bem, eu aceito, tá? Mas eu tenho que melhorar, né? Tentar ver onde foi que eu errei, qual foi os pontos que eu tenho que melhorar e tentar obter uma vitória na próxima vez, né? Então é mais ou menos essa ideia. Né? Então, e aí o indiferente também tem a ver com o que não depende de nós, né? Como já foi dito, ok? Só para reforçar, ok? E aí o que acontece? A única coisa que depende de nós é a nossa intenção moral, tá? Segundo os estoicos, a única coisa que depende de nós é a nossa intenção moral, ou seja, a nossa intencionalidade. Que é um conceito também muito presente na filosofia, principalmente na filosofia moderna e filosofia contemporânea, né? Filosofia contemporânea, esse conceito de intencionalidade, ele aparece bastante, tá? E aí essa questão da intenção moral, ou seja, da nossa intencionalidade, também tem a ver com o encadeamento necessário de causas e efeitos. Ou seja, o sentido, né, que nós atribuímos a esse encadeamento, né, necessário, né, de causas e efeitos. Tá? Então tem a ver com o sentido, tá? Que nós atribuímos aos acontecimentos, ao que nos acontece. Tá? E também ao destino, ao curso da natureza, né? E também tem a questão das nossas ações, né? Ou seja, as ações tipo, desculpem, as nossas ações, não, as ações das outras pessoas, né? Por exemplo, você não tem como controlar as ações dos outros, ou seja, o que o outro vai fazer. As tuas ações, você tem controle sobre elas, tá? Mas sobre as ações dos outros, não. Sobre o que o outro vai fazer ou vai deixar de fazer, você não tem como controlar. Você não pode fazer nada a respeito do que o outro vai fazer ou vai deixar de fazer. Né? Então, você só pode controlar aquilo que você pode fazer. Né? E até as ações dos outros também tem a ver com esse encadeamento, né, de causas e efeitos e também com a questão do destino. Ou seja, uma ação, uma reação necessária, né, que faz parte aí da racionalidade da natureza, no qual as ações dos outros também estão presentes. Ou seja, a gente não tem nenhum controle sobre o que acontece fora de nós, como eu já falei anteriormente. Então isso inclui inclusive as ações dos outros, as ações das outras pessoas. Tá? Então tem essa questão que é bem interessante. E aí outra coisa também, por exemplo, o indiferente também tem a ver com a vida e a morte, né? E aí só para dar alguns exemplos, né? Vida e morte, a saúde e a doença, o prazer e o sofrimento, a riqueza e a pobreza, ou seja, ficar doente ou não é algo que não está sob o nosso controle. Viver ou morrer é algo também que não está sob o nosso controle. Ser pobre ou ser rico é algo que também não está no nosso controle. Ou seja, é algo que faz parte também da natureza. Ou seja, a natureza ela determina essas coisas, né, através de um encadeamento necessário, né, ou uma outra palavra que eu já citei aqui, que é a questão do destino, ou seja, e aí tem uma questão que está presente nos estoicos, né, que é essa questão do fatalismo, né, ou seja, algo que acontece de forma determinada, né, ou seja, através de um destino, né, que é predefinido, né, ou uma predestinação, né, que já há, que já está presente no curso das coisas, né, no curso natural das coisas, nos acontecimentos. Tá? Então, isso também é bem interessante e vale a pena vocês ficarem atentos a isso.
Tá? E aí tudo isso não depende de nós, como já falei. Devemos aceitar o que acontece como determinado pelo destino. Tá? Eu já falei também. E aí os nossos juízos de valor dependem de convenções sociais, tá? Ou das nossas paixões. E aí o que é que eu estou querendo dizer com isso? Né? E aí como é que eu entendo, né? Essa colocação dos estoicos, né? É que há coisas que já estão determinadas socialmente, né? Ou seja, através de convenções sociais, e também que a gente não tem controle. Ou seja, quando a gente nasce, a gente nós já somos inseridos num mundo que ele funciona de uma forma, tá? E quando a gente, ao nascer, né, a gente entra nesse mundo e a gente segue esse conjunto de regras que já são que já estavam estabelecidas ou pré-estabelecidas, né, antes de nós, através de uma convenção social. E a gente acaba aqui se enquadrando a essa série de convenções das quais a gente não tem nenhum controle e a gente também não tem como mudar, né, como modificar. E aí tem uma outra questão também. Os estoicos defendem, né, que é uma visão natural, né, e física na perspectiva da natureza e da razão universal, como já coloquei lá no começo. Tá? E aí, visão adotada pelos estoicos, que inclusive eles abandonam, né, uma visão humana, né, de realidade. Né? Justamente porque, como há uma razão universal, né, ou vamos dizer assim, uma divindade, né, que rege as leis naturais, né, ou seja, o curso da história, o curso dos acontecimentos. Então, assim, nós como seres humanos, né, a gente tende a pensar que a gente poderia mudar, aquilo poderia ser diferente, poderia ser de uma outra maneira, de uma outra forma e tal, mas não é bem assim, né? Segundo os estoicos, as coisas acontecem dessa forma, a gente não tem nada o que fazer em relação a elas, e aí por isso eles abandonam, né? Essa noção de humana, né? De realidade, né? Porque assim, a gente não consegue enxergar o todo, né? Segundo eles, o ser humano não consegue enxergar o todo da totalidade, né? Então, assim, do qual a gente é apenas uma parte, né? Então, quando a gente consegue entender o todo da realidade, né? O todo da totalidade, né? A gente passa a viver melhor, né? E aceitar, né? As coisas como elas realmente são. Né? Então, assim, por isso que eles adotam uma visão natural, né? Das coisas, porque, ou seja, as coisas são assim e é natural, é normal. Simplesmente assim. Tá? Então, para os estoicos, a felicidade é alcançada quando o homem exerce o domínio sobre os desejos e prazeres, né? Como já falei anteriormente. E, e aí o que acontece? Esses desejos e prazeres que são considerados paixões, né? Os gregos, né, e os estoicos como representantes do pensamento grego, né, eles enxergam os desejos e paixões, os afetos, né, os prazeres, como coisas, como vícios, né? Não são virtudes, né? E aí é uma distinção entre vício e virtude, né? A virtude tem a ver com a moralidade, né?
com uma vida virtuosa, né? Uma vida correta, uma vida íntegra, enfim. E os vícios são essas coisas que acaba que nos afastando dessa vida virtuosa, né? Ou seja, de alcançar as virtudes, né? E aí o que acontece? Esses vícios, eles são considerados vícios da alma, né? Que afeta a alma humana e que de alguma forma acaba por cegar a razão, né? Ou seja, nos desviam de uma perspectiva racional, né? De enxergar a vida de uma forma racional, ou seja, fazendo com que a gente seja muito guiado, né? Pelas emoções e não pela razão. Então eles falam que, eles defendem que o ideal é que a gente viva segundo razão, né? Segundo os princípios racionais, né? E assim, e não nos deixe, não nos deixemos levar, nos deixemos ser conduzidos pelos vícios, né? Pelos prazeres, desejos, enfim, né? Que isso está mais atrelado ao corpo, né? Que é a alma. Então, assim, nos gregos está muito presente nessa questão que a realização dos prazeres do corpo acaba que por adoecer a alma, né? Então tem essa noção que está muito presente entre os gregos.